Vamos entender bem o que é programação? Ivan, eu sei que quando a gente fala em programação de forma geral é um planejamento, eu idealizo alguma coisa, traço alguns passos para atingir um objetivo. A programação na área da tecnologia não é muito diferente disso, né? Mas explica mais tecnicamente para a gente. Vamos lá. Então, programar é automatizar alguma coisa. O primeiro passo é entender o que é necessário ser feito, é conversar com o cliente, né? Então, o primeiro fator importante aí de um bom programador é conhecer o lado que precisa dele, né? Para não sair fazendo coisa errada. Constrói uma casa de 4 quartos e o cara queria um quarto só, entendeu? Isso é uma possibilidade. Depois que eu sei o que você quer, eu estruturo. Aí eu transformo a sua necessidade em uma linguagem que a máquina entende. Né? Só que a máquina hoje conversa de várias formas, né? Em várias linguagens. Quando eu estou falando em programar, nada mais é do que eu escrever códigos. Mas aí a pessoa geralmente fala assim, mas escrever código também não entendo, né? O que é escrever um código? O que é código-fonte? Para a gente detalhar um pouco o que é essa linguagem do programador. Então, legal. Bom, se eu vou para a Índia, como eu me comunico lá? Tenho que aprender o idioma deles. Se eu estou falando com o computador, eu tenho que conversar da maneira dele. Mas a maneira dele é muito difícil, mais que a indiana eu garanto, né? Então, você precisa de um canal no meio aí traduzindo as coisas, né? Essa é a tal da linguagem. Então, assim, o COBOL é uma linguagem, PHP é uma linguagem, Java é uma linguagem, né? Quando eu programo em Java, por exemplo, eu escrevo na linguagem que o Java entende e o compilador, que é o cara que pega o que eu escrevi, transforma isso para uma forma que o computador entenda. Então, e quando eu falo em linguagem, eu tenho, por exemplo, eu tenho aquilo que vocês chamam de documentação, né? Sim. Mas cada linha que eu vou escrever, cada comando que é para o computador, por exemplo, entender que agora eu vou colocar um USB aqui, isso já é pré-definido? Então, linguagem... Eu tenho comandos que já são pré-definidos. A linguagem, a conversa em uma linguagem é feita a gente chama de programas, rotinas, enfim. Cada programa ou rotina é uma série de comandos colocados numa certa ordem que a máquina vai entender. Então, são ordens. Então, leia isso, receba esse valor, verifique se esse valor está aqui, se tiver, faça isso. Isso são comandos. Cada linguagem tem o seu comando. Alguns comandos são comuns em todas. Por exemplo, tem um comando que toma decisão, é o tal, chama if. Em todas as linguagens ele é o mesmo. Sim. Entendeu? Então, aí vem uma dica legal. A gente vai falar um pouquinho, né? Mas para quem está começando a aprender linguagem, aprenda bem uma linguagem e depois vai para uma segunda, que a curva de aprendizado é bem menor.